oramos, Senhor. Queremos fixar os nossos olhos em Teus olhos. Porque como acabamos de louvar, os Seus olhos são como chamas de fogo. Que ao cruzar os nossos olhos, o Senhor possa nos queimar de dentro para fora. Todas as impurezas, tudo que me impede cada dia mais e cada vez mais de avançar, de estar contigo, Senhor. Teus olhos são como chamas de fogo, que nos queima, que nos purifica, que nos prepara para a sua vinda. Eu te louvo, Abba, por cada dia, por cada momento, por cada vida. Que assim seja, Pai, hoje, amanhã e eternamente. Eis-nos aqui, Abba. Eis-nos aqui. Completa a boa obra que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Fala aos nossos corações. Nos tira, Senhor, desse estágio de letargia completa, de uma paralisia espiritual, Senhor, e nos leva, Senhor, no Santo dos Santos. Neste lugar é que eu quero estar. Nesse lugar é que eu não quero mais sair, porque quem já pisou ali, quem já experimentou, não tem outro lugar a não ser estar na tua casa, na tua presença, fazendo não o que queremos, fazendo não a nossa vontade, mas que a sua vontade seja plena em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Um menino nasceu. Não importa a data, né? Não importa que o menino nasceu. Importa que o menino cresceu. O que importa é que o menino se tornou homem. O que importa é que o homem foi para a cruz. Não titubeou, não murmurou em nenhum momento. Foi para a cruz para nos resgatar. Esteve ali, passou pela cruz. Foi sepultado. Mas, recebam a boa notícia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo e ele está aqui conosco nesta noite. Amém, queridos? Amém? Então não importa o convencionamento que se teve, do dia 25 é Natal, é o dia do nascimento de Cristo, não é isso que nós entramos no questionamento teologicamente. O que nos vale, o que nos importa, é que realmente Cristo nasceu, amém? Viveu, morreu e ressuscitou. E está vivo. E sabe onde ele está hoje? À destra do nosso Pai. Do nosso Abba Pai querido. Esperando o momento em que nós possamos estar com Ele. E para isso que nós precisamos nos preparar. Amém? Amém, queridos? Vocês estão felizes? Eu creio que todos nós, né? Muito bom, né, queridos? Muito Chester, né? Muito peru, muita comida gostosa. Não sei que a gente assim, né? A gente tem uma mania de pobre, né, gente? Não tem uma, né? Assim, pobre no bom sentido, né? Que quando chega num dia, você quer comer tudo aquilo que tem. Meu Deus! Ontem, quando teve a entrada, eu falei, mas aí quando teve a saída, meus irmãos, no momento da sobremesa, eu falei, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito bom, né, nós estarmos em família, e é muito melhor nós estarmos aqui juntos. Amém? Amém? Eu queria que nesse momento você separasse
né, separasse o melhor que você tem. Eu sei que você tem sempre o melhor, né, e nós queremos dar sempre o nosso melhor para o nosso Senhor. Provérbios de hoje, capítulo 25, no versículo 21 em diante, diz assim, ó: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Você entende isso, irmãos? Quando nós abençoamos outras vidas, quando nós semeamos em outras vidas, não com essa motivação, amém, queridos? Né? Mas com o nosso coração alegre, com o nosso coração totalmente disperso, o Senhor retribui a nós. E esse é o nosso objetivo. Essa tem que ser a nossa prática constante de vida. Amém, queridos? Você tem essa oportunidade agora de trazer seus dízimos, as suas ofertas. Você que está aí na sua casa, né, no aconchego do seu lar, junto com seus familiares, você pode... tem o Pix da igreja, você pode passar o Pix tranquilamente, é o CNPJ da igreja, 18-203-568, 1000 ao contrário, 75. Faça o seu Pix agora, amém? Dê sua oferta, dê o seu dízimo na casa do tesouro, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluias. Vamos orar? Estende as mãos para cá. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo que Tu és. Gratidão, Senhor, por tudo que tens feito. Gratidão maior ainda por tudo o que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, que o Senhor venha a multiplicar sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Paizinho. Ah, Deus, que onde houver necessidade, que o Senhor entre neste exato momento, seja na área financeira, seja na área do trabalho, seja na área da saúde, em qualquer área, Senhor, que os Teus filhos, sim, eles têm dioturnamente, Senhor, falado contigo, colocado as Tuas petições no Teu altar. Entra com a providência, Abba. Que assim seja também aqui na Tua casa, com muita diligência, Senhor, nós possamos administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, aleluias, oh Deus, aleluias, aleluias. Bom, deixa o meu amado diácono José Carlos, homem de Deus, juntamente com a sua família, quero, né, muito grato em revê-los, né, nossa amada irmã Renata, meu irmão Gilvan, né? Eu estava ali com uma necessidade e falei, Senhor, precisava o Senhor enviar um homem forte. Quando eu abro a porta assim, quem estava? Falei, mas Senhor, não precisava mandar de tão longe assim, né? Ali estava nosso irmão Gilvan, servo como sempre, né? Nos abençoou, nos ajudou, juntamente com o Davizinho, um milagre de Deus, né, Davi? Davi, um milagre de Deus, né, Davi? Glória a Deus, aleluia. E cada um de vocês que nesta noite de domingo, né, deixaram com certeza, né, a sua casa, o aconchego do seu lar, dos seus familiares, né, deixaram lá o resto d'anté, né, essa comida francesa que fala, né, daqui a pouquinho nós voltamos, aguenta um pouquinho aí, tá bom, irmãos? Eu prometo que eu vou ser muito breve, né, nessa noite, amém? A última vez que eu ministrei aqui foi no último domingo do mês de outubro. A partir do dia 1º de novembro até domingo passado, várias pessoas passaram ministrando aqui, né, porque eu sempre tiro um período sabático para ouvir, né, o que Deus tem para a minha vida, né, para a minha família, para esse ministério, para um ano de 2023. E é muito interessante que ao longo desse período eu tenho buscado algumas coisas no Senhor e estava tudo pronto e eu já, né,
ruminando, enfim, comendo, me preparando para aquilo que, aí quando foi hoje, glória a Deus, aleluia, eu me levanto, vou para a praia, que gostoso, né, irmãos? E quando eu me deparo com aquele mar, o Senhor me falou algo muito pontual no meu coração, para que, mudou tudo, irmãos, mudou tudo. Mudou tudo, e eu creio que, sabe, nós precisamos, é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês nesta noite, de nós estarmos atentos à voz de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que Deus fala conosco. E aí você me pergunta, mas pastor, como é que Deus fala comigo? Como é que Deus fala? Ele tem suas formas e maneiras. Deus pode usar um profeta, um homem de Deus, pode usar a sua palavra para falar contigo. Eu não estou dizendo aquele horóscopo gospel que eu costumo usar, vou abrir a palavra, parará, Deus fala comigo, Vocês sabem, talvez alguns já fizeram, eu já fiz isso na minha ignorância. Eu quero uma palavra de Deus e abrir não, essa palavra peraí. Não, a gente quer sempre palavra do quê? De bênção, de conquista, de vitória. Quando sai uma palavra de admoestação, automaticamente qual é a sua atitude? É resistir a ela, Mas assim, Deus fala conosco em sonhos, Deus fala conosco através de sinais, Deus fala e continua falando. Jesus falou, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você é a igreja, irmãos. Cristo é a cabeça. E nós somos o membro desta igreja. Então nós precisamos estar atentos realmente ao que o Senhor quer falar conosco. Ou melhor, continuar falando conosco. Porque Deus não parou de falar, irmãos. Quando você pega o livro de Gênesis, na formação do mundo, Gênesis capítulo 1, a primeira ação de Deus foi liberar o quê? Uma palavra. Leiam lá, Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus. Então, a primeira ação de Deus foi dizer, falar. E disse Deus, haja luz. O que ocorreu? Automaticamente houve luz. E a partir daí a palavra de Deus, ela foi propagada e ela continua nos tempos atuais. Compreende isso? Amém, queridos? Quando nós chegamos, estou falando do Velho Testamento, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, lá em João capítulo 1, olha novamente, diz assim, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. E eu gosto de uma outra versão, essa versão que eu estou agora nessa Bíblia, que eu estarei durante o ano que vem, estudando ela, morando nela, enfim, me alimentando dela. Ela é a versão Almeida, revista e atualizada. Mas se não me engano, a revista, quem tem aí a versão NVI? Diz que fala que a palavra,
Diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, a palavra ela continua sendo liberada, o que nós precisamos é estarmos atentos para entendermos, compreendermos e praticarmos a palavra do Senhor. Mas é necessário nós ouvirmos. Eu confesso para vocês que eu venho gradativamente sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Eu tinha uma dificuldade muito grande em ouvir. Eu sentava para conversar com alguma pessoa, a pessoa falava 2 palavras, eu queria falar 10. E a pessoa falava mais 1, eu queria falar mais 50. Ou seja, eu não conseguia ouvir ninguém. E aí algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Como é que você vai conseguir aconselhar alguém se você não ouve o que a pessoa te fala? E não é diferente com Deus. Todos nós temos um hábito de orar, amém? Todos nós oramos, amém? Oramos, né? Amém? Aí você fala com Deus e depois o que você faz? Você para e fica ouvindo o que Deus vai falar em resposta àquilo que você orou? Não, nós não temos eu não tinha esse hábito de orar, depois parar e falar, sim, Senhor. E aí o Espírito Santo vai. Já teve essa experiência? Que não teve, faça isso, irmãos. Ore, no término ou no meio da sua oração, você para. E ouça. Em alguns momentos, e com certeza, a primeira seta que vai vir ao seu coração você está ouvindo, a sua carne, que você estava ouvindo a sua alma que está falando. Por quê? Porque não há uma intimidade, não há uma comunhão, não tem um relacionamento com o Espírito Santo. E quando você ouve a voz de Deus, através do Espírito Santo em você, você não consegue discernir isso. Porque só tem uma forma de nós discernirmos as coisas espirituais, sendo espirituais. Na carne você não vai ouvir nada, irmão. Você vai ter muita dificuldade, e é isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que eu tinha essa grande dificuldade de não ouvi-lo, porque eu não reconhecia, não entendia, não sabia realmente qual era a voz de Deus. E a gente está acostumado a ouvir tantas vozes, mas quando você ouve a voz de Deus, você não discerne naquela multidão de vozes, de sons que você ouve. E é preciso nós estarmos na frequência, com os nossos ouvidos afinados e com nossos corações abertos para aquilo que o Espírito Santo continua dizendo à igreja. Amém, amada? Então é isso algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, né? E que nós tivemos esse ano, quando foi no dia 31 de dezembro de 2021 para 22, né, o Senhor nos deu a palavra que é sobre o ano de permanecer, né? E foi um ano em que nós permanecemos, alguns permaneceram, mas aqueles que permaneceram vão ter uma surpresa em 2023. Vão ser surpreendidos pelo que o Espírito Santo vai fazer naquele que realmente conseguiu, sabe, queridos, permanecer. Olha que a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em Evangelho de João, no capítulo 15. Foi a palavra que nós liberamos, né? Olha assim, diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim
nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse
dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. São 27 versículos, irmãos, e é muito interessante que nesses 27 versículos, eu até sublinhei cada um deles. Nós temos exatamente 12 vezes repetida a palavra permaneça, permanecer. Compreende isso, irmãos? Dentro de um capítulo 15, em 27 versículos, nós temos 12 vezes exatamente a repetição de uma mesma palavra, sinalizando, nos levando para um ponto, falando, olha, você tem que permanecer, olha, se você permanecer, olha, tem que permanecer. Compreende, querido? Então algo está sendo sinalizado muito forte ao nosso coração, para a nossa vida, né? E aí vem uma primeira pergunta que nós precisamos responder nesta noite: permanecer onde? Em que lugar? Em quem? De que forma? De que maneira? Então essa primeira pergunta, permanecer onde? O versículo primeiro nos responde. Onde que eu e você temos que permanecer? Que se nós não permanecermos, nós não vamos ter vida. Porque o capítulo 15, versículo 1 diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então nós vemos aqui Jesus, simbolicamente, né? Ele está se comparando ao que? A uma árvore, a uma videira. E como que uma videira, ela tem vida? Como é que gera vida numa videira? Da onde que ela tira substâncias para que ela possa subsistir, ou seja, criar? De onde? Da terra. E da onde que ela tira da terra? Das suas raízes. Vocês estão me entendendo? Então Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira, eu sou a árvore aqui, mas o meu pai, ele é o agricultor. Qual é a função de um agricultor? É de cuidar da plantação, de regar, de ajuntar, não é? De limpar em volta, de regar, molhar, ou seja, adubar, ou seja, cuidar. Correto? Então nós temos dois papéis bem destacados e distintos. E quem nós somos nessa videira? Hein? O que nós somos nessa videira? Nós estamos ligados nessa videira. Nós somos os ramos dessa videira. Então, quando nós entendemos, né, que nós temos que permanecer onde nós precisamos permanecer, que nós não podemos sair de forma alguma, você começa a trazer vida para a sua vida. Porque quem está na videira, ela está automaticamente sendo sustentado, alimentado por aquilo que a videira tem. Está claro o que eu estou tentando dizer, irmãos? Está claro? Porque fica meio, né, fica de repente pode dar um nó na sua cabeça e falar, mas Jesus é a videira, mas como é que é isso? Né? Mas é isso mesmo que a palavra está nos dizendo. Jesus diz, eu sou a videira, e meu pai, ou seja, Deus, quem é o pai de Jesus? É o nosso Deus, Ele é o agricultor, Ele é o que cuida. Então, e está dizendo para que nós temos que permanecer, que vós sois os ramos, e nós sendo ramo, nós temos que estar na videira. O que ocorre é que muitas vezes nós, quando nós nos afastamos da videira, nós acabamos não nos alimentando, e não nos alimentando, nós acabamos fazendo o quê? Ficando fracos. E estando fracos, automaticamente o que acontece conosco? Nós acabamos morrendo. Então o que eu preciso permanecer constantemente, que a palavra do Senhor nos fala depois vocês contam em casa, irmãos, durante 12 vezes consecutivas, permanecer, 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 permanecer. Sabe, queridos? Então, quando eu permaneço na videira, quando eu permaneço na presença, quando eu permaneço na comunhão, quando eu permaneço no relacionamento, quando eu permaneço na intimidade com Ele, por Ele e para Ele, há algo dentro de mim, linkado nele, na videira, começa a acontecer.
E aquilo que vai acontecendo, automaticamente em mim, que eu estou tirando da videira, começa a ser passado para as pessoas que estão ao meu derredor, em volta de mim. Compreende, irmãos? É um processo. Só alimenta alguém que tem alimento para dar, irmãos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece algumas vezes ou várias vezes, por dia, por semana, enfim, né? De encontrar pessoas carentes e necessitadas de uma palavra de Deus, ou um aconselhamento, ou muitas vezes das pessoas só olharem para você e verem algo que elas estão buscando e não entendem que tem. Nós estávamos ali na porta, eu e o diácono José Carlos, né? E o rapaz estava comentando com a gente que acabou de passar, falando do Natal, dando as boas festas, né? E diz que passou por uma casa muito bonita, né? Cheia de gente, aí com churrasco, com bebida. Daqui a pouco, o que aconteceu? Virou uma briga grande. Por quê, queridos? Era uma casa, lógico que se é uma casa grande, bonita, entende que o pessoal tinha dinheiro. Todos reunidos, mas o que faltava neles? Sabe, queridos, ter aquilo que nós temos, estar onde nós estamos, permanecer onde nós permanecemos, compreende, queridos? Na videira verdadeira, amém? E para permanecer na videira verdadeira, meu irmão, nós temos que realmente estar convictos disso. Estarmos realmente com uma fé absoluta, uma convicção, uma certeza daquilo que você quer. Você tem certeza daquilo que você quer? Tem, amém? Todos nós, amém? Eu tenho, irmãos. Eu sei para onde eu vou, porque eu sei de onde eu vim. A nossa origem não tem outra. Amém, amados? Nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? E nós vamos voltar, todos nós, para o nosso Abba Pai. Por isso que eu comecei falando sobre a questão do Natal, que não importa a data. Importa que ele nasceu. Que ele viveu. Que ele durante 3 anos e meio, escolheu 12 homens junto de si. Desses 12 homens escolheu 3, desses 3 trouxe mais um. E desses 12 homens junto com ele gerou uns discípulos que até os dias de hoje, como nós estamos aqui, propagando a palavra dele. Agora, o que me importa? E eu já entrei nessa discussão teológica sobre a questão de Natal, até fui, sabe, obviamente que o Natal tem um simbolismo, nós já falamos sobre isso várias vezes, né, a guirlanda, as luzes, a árvore de Natal, enfim, tem todo um contexto. O próprio Papai Noel, ele tem uma origem, né, católica, né, de um velhinho chamado São Nicolau, que ele, enfim, né, não vou adentrar nessa questão cultural. Mas isso para nós, eu creio assim, eu deixei isso de lado porque eu creio que o melhor de tudo, quando você tira, como eu tinha um ranço, uma religiosidade da data comemorativa, como outras também eu tinha, compreende? Mas eu vejo hoje algo muito produtivo. É um momento ímpar. Se eu perguntar aqui, você conseguiu reunir pessoas que há muito tempo você não reunia na sua casa. Você conseguiu estar com pessoas que há muito tempo você não estava. Compreende, irmãos? Então, seja Natal, seja o Réveillon, que nós vamos ter daqui a pouquinho, seja o Dia dos Pais, seja o Dia das Mães, seja, enfim, essas datas, né, que nós temos para estarmos juntos, nós precisamos aproveitar essas datas. E não deixar passar em branco. Talvez uma pessoa que você não vê há muitos anos, o Senhor traz ele justamente com aquela motivação, numa motivação, podemos dizer até errada, mas com um coração aberto para ouvir aquilo ao qual você linkado, que você está alicerçado, você está na videira, você tem o alimento da videira para passar para aquela pessoa que não conhece.
Vocês compreendem isso, irmãos? Vocês entendem isso? Então essa é a diferença de quem permaneceu este ano, né? Vai fluir, irmãos, sabe? Vai sair de dentro para fora. Então, você que permaneceu, você vai ver que a única maneira de você poder ser produtivo é você permanecer, é se alimentar da videira verdadeira. Algo que, gente, a gente não tem o hábito, né? A grande maioria você tem tempo para tudo, mas você não tem um tempo de excelência para Deus. De parar e falar, Deus, agora é eu e o Senhor. Eu já tenho uma linha. Como eu sou assim com Ele, né? Amém? Diz que a palavra diz que Deus não tem filho favorito, mas eu me coloco como filho favorito. Cada um se coloca, né, na posição diante de Deus como se acha. O apóstolo João diz que ele era o quê? O discípulo amado. Aquele que teve o privilégio de recostar a cabeça no colo de Jesus. Então, se o apóstolo João teve essa liberdade de falar, eu posso dizer também, e você pode dizer, colocar-se na posição de filho e filha favorito, amém? Mas isso vai depender da sua busca, isso vai depender da sua intimidade, isso vai depender da sua comunhão, isso vai depender de você permanecer nele constantemente. E quando você permanece nele, sabe, querido, não tem outra forma, não tem outra maneira. É estar com ele. Esses momentos que nós estamos aqui, 2 horas que nós vamos passar aqui, isso é permanecer nele? Não. É isso que vai nos sustentar? É isso que não vai... Não. Sabe, queridos, há uma diferença daqueles que realmente bebem da fonte da água e aqueles que bebem do reservatório da água. Eu estou lendo, veio agora, obrigado Espírito Santo, eu estou terminando de ler um livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importa. Ele fala justamente isso, a questão de você, aquele que bebe da fonte, leia lá depois, João 4, o encontro que ele teve com a mulher samaritana. Aquele que bebe daquela fonte não tem mais sede. E a fonte é onde gera água constantemente. Agora o reservatório, sabe para que serve o reservatório? Para reservar água. Numa hora que vai acontecer? Vai acabar. Compreende? E a maioria da geração agora está acostumado a beber da água do reservatório. E não vai buscar na fonte. Porque você buscar na fonte demanda tempo, disciplina, perseverança. Vocês entendem isso, irmãos? Estar a sós com o Senhor, estar aqui juntos em unidade, isso está na Bíblia, está em comunhão com a igreja. A igreja precisa estar em comunhão, amém? Um com os outros. Mas, fora isso, você precisa ter o seu a sós, o seu tempo de excelência, da sua busca, de você beber da fonte verdadeira, da videira verdadeira, porque é na videira verdadeira que você vai encontrar o alimento substancial. Para você, uau! E aí o que vai acontecer? Você bebeu da fonte, o que ele diz? Do seu interior, o que vai acontecer? Fluirão rios de água viva. O reservatório é água parada, é água morta, ela não flui para lugar nenhum. Ela para ali, é colocada ali ela fica. Agora, a fonte não, a fonte vai gerando cada dia, cada hora, cada vez mais água, sabe, viva, limpa, saudável, potável. Então, esse que é a questão, permanecer. Eu vou permanecer aonde? No reservatório? Ou eu vou permanecer na fonte, saciando a minha sede? Vocês entendem isso, irmãos? Amém, irmãos? Agora eu tenho se eu sei onde eu tenho que permanecer, permanecer aonde? Pastor, eu tenho que permanecer na videira, eu tenho que permanecer em Deus. Tá, agora vem uma segunda pergunta que nós precisamos responder. Permanecer por quê? Permanecer para quê? Tem um objetivo? Tem um propósito? De eu realmente permanecer? Então, sabe, quando nós perguntamos permanecer para quê, e não perguntamos e não por quê, sabe, irmãos, eu e você, todos nós precisamos permanecer para que nós sejamos enraizados, para que nós sejamos edificados,
para que nós sejamos aperfeiçoados. Compreende isso? Em Mateus, Mateus, Marcos e Lucas falam que eles são evangelhos sinópticos, eles trazem a parábola da construção de duas casas. Diz assim, a construção diz assim, que havia um homem prudente, sensato, e um outro homem imprudente e insensato. Os dois com o mesmo propósito, com o mesmo comando de construir uma casa. Só que aquele homem prudente, diligente, sensato, ele construiu a sua casa onde? Na rocha. Mas o insensato, o imprudente, deixa a vida me levar, a vida me leva, quando dava tempo, quando podia, ia lá e começou a construir a sua casa onde? Na areia. Ambos com a mesma situação, fazendo de forma diferenciada. E aí tem um detalhe muito mais importante. Os dois ouviram o mesmo comando, a mesma voz e a mesma palavra, pedindo para fazer a mesma coisa. Só que um ouviu e colocou em prática. O outro ouviu e não estava nem aí. Construiu do jeito que queria, da forma que ele queria. Compreende, irmãos? Moisés subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber com Deus, no monte de Horebe. Quando ele estava descendo, Josué falou com ele, olha, estou ouvindo lá do arraiá, é um cântico de alegria, de guerra. Ele falou, não é não. E aí sim, depois nós vamos ver, né, você vem lá, que o povo cansou de esperar a Moisés e pediu para o seu amado irmão, o sacerdote, é isso que eu quero deixar muito claro, o sacerdote do povo, Arão, o porta-voz, a boca de Deus naquele tempo, construiu um bezerro de ouro. E eles estavam adorando ao quê? A um bezerro de ouro. E naqueles 40 noites, 40 dias, que Moisés passou junto com Deus, ao qual Deus deu para ele os 10 mandamentos, as 2 tábuas. O que ele fez? Naquele seu momento de ira, o que ele fez? Quebrou. Não obstante a isso, quando ele chegou no arraiá, ele pegou o bezerro de ouro, a palavra diz que ele moeu ao ponto de jogar na água e fazer todo mundo tomar. Olha o ato dele impensado. O que levou ele a fazer? A voltar lá novamente. Ficar mais 40 dias e 40 noites para receber de novo os 10 mandamentos. Compreende isso, irmãos? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos colocar em prática. Porque, queridos, as consequências elas vêm. E de repente você se encontra num momento agora na sua vida em que você não consegue entender o porquê que está acontecendo isso. Ou para que está acontecendo isso? Você entende isso, irmãos? Porque Deus falou com você. Você ouviu. E na maioria das vezes que ocorre com cada um de nós, nós colocamos em prática, da forma e da maneira que nós queremos. Nós construímos do jeito que nós queremos. E não do jeito de Deus. E Deus, quando manda fazer as coisas, irmãos, Ele não manda fazer aleatoriamente. Pega a arca de Noé. Deus deu um planejamento todinho. Pega o tabernáculo de Moisés. Pega o templo de Salomão, de Davi, que acabou construindo, foi Salomão. Pega como é que Deus fez. Você faça assim, 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 com isso aqui. Tudo direitinho, irmãos. É a mesma coisa desses duas pessoas que Deus falou, Jesus falou, constrói nessa parábola, constrói essa casa. Um construiu na rocha, outro construiu na areia. Ambos sofreram a mesma situação, o mesmo problema que foi. Uma grande chuva, uma tempestade. E o que aconteceu? Um ficou firme porque estava na rocha. O outro perdeu tudo. Então é isso que nós precisamos entender nesta noite. Permanecer aonde? Se eu permaneço no lugar certo, eu posso ficar tranquilo, irmãos. Se eu estiver na rocha, se eu estiver na videira, compreende isso, irmãos?
Eu vou ser alimentado pela videira. Porque Jesus está falando, eu sou a videira. E meu pai é o agricultor. Certa vez Jesus estava saindo com seus discípulos, ele viu uma figueira bonita. Uau! Mas a palavra nos diz, que me chama a atenção, que a palavra diz que não era tempo da figueira dar frutos. Jesus estava com fome, chegou diante daquela videira e olhou, mas não tem fruto, seca. E eu fiquei pensando, mas espera aí, a palavra está dizendo que não era tempo dela dar fruto. A gente fica vendo assim, mas não era tempo. Por que Jesus mandou essa figueira literalmente secar? E isso aconteceu depois. A palavra nos diz que os seus discípulos, quando voltaram, mas Senhor, olha o que aconteceu com aquela figueira. Por que vai? Deus deu um comando, Jesus deu um comando e acabou. Sabe, amados, nós precisamos entender o tempo de frutificar. Porque eu já li o capítulo inteirinho aí. Porque se você continuar na videira firme, você vai dar fruto e ele vai te podar. Para quê? Para que você dê mais fruto. Mas agora, se você não der fruto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te cortar e vai te lançar no fogo. Então nós precisamos entender para que Deus realmente nos pede para que a gente possa permanecer. Sabe, querido? É para que a minha vida, é para que a sua vida, ela seja frutífera. Frutífera. Nós temos que frutificar, irmãos. Amém, irmãos? Hoje é dia 25. Faltam 6 dias exatamente para terminar o ano de 2022. Como é que é a peça? Ela, mãos vazias, né? Apresente as suas mãos diante de Deus. Quando chegar dia 31 de dezembro de 2022, o Senhor vai pedir para você, apresente as suas mãos. Você tem fruto para apresentar a Ele? Não vou nem falar de 2021, 2020, não, vou falar de 2022, esses 365 menos 6, desses 359 dias que nós estamos vivendo hoje. Quantas, você frutificou? Porque a palavra está dizendo, olha. Nós precisamos dar fruto, irmãos. E essa oportunidade que nós temos em família, de comer, glória a Deus, como eu falei com vocês, até brinquei no início, né? Uau, a entrada foi excelente, mas a sobremesa foi sobrenatural, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém? Mas para que serviu esse momento que Deus preparou para nós? Simplesmente para fazer igual... Jesus fala que ele dá exemplo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Ló, no tempo de Noé, que eles comiam e bebiam e se davam em casamento, ou seja, só faziam festa, e Noé dioturnamente ali, construindo a arca, avisando, olha gente, se arrependam, vai chover gente, olha, sai dessa vida gente, olha gente, e ele só, vida leva, deixa a vida me levar, e chegou o dia, gente, vai chegar o dia. Não se prega mais nas igrejas de hoje a vinda do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está chegando, irmãos. Viu? E tem que gerar dentro de nós um temor. Sabe, queridos, não aqui dentro, fora daqui. No seu dia a dia, nas suas atitudes, no seu agir, no seu pensar. Irmãos, eu fico totalmente, confesso para vocês, eu tenho vivido principalmente os últimos 5 anos muito temeroso, mas muito, muito temeroso de não estar pronto. Compreende isso, irmãos? Porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Todo mundo comemora o dia que ele nasceu.
Mas nós precisamos estar prontos, aguardando a vinda do Senhor. E Ele está chegando. Apocalipse capítulo 3 fala sobre isso. 3 fala, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e farei morada contigo, cearei contigo. Espera aí. Jesus está chegando, mas espera aí. Como é que eu estou? Eu estou pronto? Você está pronta? Você tem realmente permanecido na videira verdadeira? Você tem entendido os planos, o propósito, a vontade de Deus para a sua vida? Você tem construído, tem sido edificado na rocha? Compreende, irmãos? Porque uma outra parábola fala sobre essas 10 virgens. Fala novamente sobre 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 sensatas, 5 insensatas. As 10 saem na mesma direção, ficam no mesmo lugar, todas juntas. E a espera levaram as 10, não, olha que interessante, irmãos, não foi só 5 que dormiu, 5 ficou acordada não. As 10 dormiram. Só que na hora que as 10 acordaram, qual é a diferença? 5 rapidamente acendeu a sua lamparina. As outras 5 dormiram. Gastaram o seu azeite dormindo. Não tinha reserva. E o noivo chegou. E as 5 que estavam prontas foram. Quando as 5 foram comprar azeite e voltaram, bateram na porta. Sabe o que ouviram? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nós precisamos permanecer na videira verdadeira, irmãos. Permanecer na videira verdadeira demanda tempo. Permanecer na videira verdadeira demanda fé, perseverança, organização. Você precisa se organizar, irmãos. Você tem 6 dias, irmãos, para começar a prospectar, a planejar, a colocar num papel o que realmente você quer para os 6 dias que faltam para 2022, mas principalmente para o que você quer em 2023. Eu já falei isso várias vezes, está aqui, minha lista está pronta, irmãos. Eu quero o ano que vem fazer isso, eu quero o ano que vem fazer aquilo, eu quero tudo para o Senhor. Porque eu tenho uma certeza absoluta, irmão, tudo que eu fizer para o Senhor, entende? Quando você faz para o Senhor, Ele faz por você. Salomão em sonho, Deus falou para ele, pede o que você quiser. O que Salomão pediu? Sabedoria. O que Deus falou para ele? Por você não ter pedido para mim riquezas, parará, 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 eu vou te dar tudo isso e mais sabedoria. Estar na videira verdadeira. Nós precisamos entender que lugar nós estamos e por que nós estamos. Sabe, irmãos? É um processo que tem na minha vida, que tem na sua vida. É um processo onde que nós precisamos cada vez mais, cada dia mais, sabe, irmãos, estarmos lapidados. O processo de purificação do ouro, ele é dolorido, irmãos. Porque ele passa por um processo de quê? De purificação, de limpeza. E onde que isso ocorre, irmãos? No fogo. Ah, pastor, não, mas eu não sou ouro, eu sou vaso. Ô, vaza. Ô, meu amor, não vaza daqui não, meu amor. Ô, minha vaza. Eu falei em vaza, ela estava vazando. Vaso de barro? Sim, na mão do oleiro. Amém? Todos já viram o processo? Barro, na mão do oleiro, moldado o vaso, preparado o vaso, olhou, tá bom, põe para secar. E depois vai para onde, irmão?
para o fogo. Ele tem olhos, né? Como chama de fogo. Você compreende? Você consegue fixar os seus olhos? Isso que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, eu quero olhar nos seus olhos. Eu quero que o teu fogo me queime, me consuma, me purifique. Porque eu sei quem eu sou e eu preciso mais, cada dia mais, cada vez mais, ser purificado por Ele. E eu creio que cada um de nós precisamos, irmãos, necessitamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu poderia falar tantas outras coisas, né? Que principalmente o que tem que permanecer em nós é a sua palavra. O que tem que permanecer em nós é a sua presença. Compreende, irmãos? Hein? E nós precisamos entender muito claro. Ele fala não só uma vez, mas 2 vezes ele fala especificamente algo. Que se você permanecer nele e você pedir algo, qual é a resposta? Ele vai conceder. Ele vai te dar. Mas para você receber, tem uma condição, irmãos. Ficou claro isso? Está aqui, ó. 15. Quer ver só? Cadê Jesus? Me ajuda. O senhor pediu para falar? Olha lá, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem... 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha aqui no 7, agora vamos em outro versículo. Cadê? Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Cadê? Aleluias. Aqui, ó, 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que, quando o fruto permanece, está aqui, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vocês entendem isso, irmãos? Permaneceu, recebeu. Agora, a forma que você permanece, qual é a motivação? Vai te levar a receber ou não. Amém? E daqui o que eu, de tudo que a palavra ela é maravilhosa, irmãos. Assim, eu fico extasiado cada vez mais e cada dia mais em que eu entro para a palavra e começo a ler, a meditar e a anotar e refletir, né? E como Deus fala de forma unânime sobre de Gênesis a Apocalipse. Ele tem um tema só, irmãos. É que o Espírito Santo tem me mostrado. De Gênesis a Apocalipse, um tema só. Sabe qual é? A busca de volta de cada um de nós. Aquilo que nós perdemos lá em Gênesis, ele vem, Êxodo, Levíticos, Números, Juízes, Apocalipse, buscando restabelecer. Compreende isso? Esse relacionamento conosco na eternidade. Deus chamou eu e você, não para viver alguns minutos como vivemos aqui com Ele, mas para vivermos com Ele na eternidade, porque Ele é um Deus eterno. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, Tu és soberano e maravilhoso. A Ti, somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração. Que cada dia mais, cada vez mais, a Tua palavra venha adentrar em nosso coração, da forma e da maneira que ela é descrita lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que é uma palavra viva, que é uma palavra eficaz, que é uma palavra cortante, penetrante, uma palavra que divide alma e espírito, juntas e medulas,
Uma palavra que nos deixa aptos para discernir o bem e o mal. Senhor, que nós possamos sim ser compungidos nesta noite, impulsionados nesta noite, a permanecer firmes na videira verdadeira, a permanecermos firmes em Ti, a deixarmos que o agricultor venha a fazer o que é preciso, o que é necessário. Muitas vezes nós somos podados e não entendemos o processo, porque quando tira um pedaço, corta alguma coisa, realmente dói. Quando o nosso desejo não é feito, a tendência natural da nossa carne é relutar, é murmurar, muitas vezes até dizer palavras de baixo calão, impropérios, por não entender e não compreender a magnitude daquilo que Tu és em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, ministra ao meu coração. Como nós falamos no início, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isso o Senhor repete para as 7 igrejas de Apocalipse. Mas para as 7 igrejas de Apocalipse, o Senhor dá uma certeza ao vencedor. Ao vencedor. Para aquele que vence, tem prêmio. Não tem prêmio para derrotado. Não tem prêmio para quem desiste. Não tem como pedir se não permanecer na videira verdadeira. Que nós possamos compreender isso nesta noite. E além de compreender, nós possamos discernir. Além de discernir, nós possamos praticar com sabedoria o plano, o propósito e a Tua vontade para as nossas vidas. Que sim, Senhor, que seja nesses 6 dias que faltam para o ano de 2022 terminar, e que sim, Senhor, se aprover ao Senhor, nos continuar dando fôlego de vida durante o ano de 2023, que cada um de nós possamos fazer um voto, mas um voto consciente diante de Ti, diante do Teu altar, de sermos diferentes, de pararmos de contentarmos simplesmente com as migalhas que têm caído no chão, mas realmente, Senhor, nos assentarmos na mesa do banquete do noivo, estarmos junto contigo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a diligentemente a construirmos. Em Ti, o Senhor é a rocha verdadeira. Nos ajuda. Nos dê diligência, nos incomoda, muitas vezes nós somos levados, Pai, a ficar num estágio de marasmo, muitas vezes até de cansaço físico, mental, que atinge o nosso espiritual. Nós queremos, eu quero, e preciso, e nós precisamos, eu creio que todos nós, nesta noite, sairmos daqui convictos que nós não somos simplesmente ouvintes, como diz a Tua palavra, lá em Tiago capítulo 1, no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não tão somente ouvintes. Nós queremos ouvir sim, Pai, mas queremos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, nos revelado pela Sua graça, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Aqui todos já entregaram a vida para Jesus, amém? Amém? Todos já estão firmes com Jesus, amém? Então já pulamos essa parte e vamos para, o encerramento. Fica mais fácil, né? Amém, queridos? Vamos terminar juntos? Vamos ficar em pé? Consegui, 20 horas em ponto. Glória a Deus, aleluia, hein? Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.